Olá, queridos alunos do nosso seminário de Introdução e Aperfeiçoamento Bíblico. Eu sou o professor Daniel. Estaremos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Iniciaremos falando então da cidade de Corinto. Importante nós iniciarmos falando de como eram algumas características da cidade aonde aqueles cristãos viviam. Corinto era uma cidade que foi alcançada pelo Evangelho 20 anos após a crucificação de Jesus, lá pelos anos 50, 55 depois de Cristo, foi o período em que Paulo chegou naquela cidade na sua segunda viagem missionária, que está lá no livro de Atos, capítulo 18. A população era constituída de gregos, romanos e judeus. A cidade estava situada na principal rota comercial daquele local. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade onde havia uma rota comercial, então havia muitas pessoas de diferentes nacionalidades, pessoas de diferentes culturas, grego, romano, judeus e outras. Então era uma cidade que havia muita imoralidade, e a imoralidade, e havia muita idolatria, e a imoralidade estava associada à idolatria, porque na cidade de Corinto havia um grande templo de Afrodite, que era a deusa do amor, e neste templo haviam mais de 1000 prostitutas, que o culto a essa deusa era um culto onde havia, para agradar essa divindade, havia a prática da prostituição. Então era uma cidade imoral, e muitos daqueles cristãos que se converteram ao Evangelho faziam parte, praticavam esses atos antes da sua conversão. Então a cidade abrigava ainda templo de vários outros deuses, como Atenas, Apolo, Hermes. Corinto, então, era uma cidade grega que Paulo pregou lá na sua segunda viagem missionária. Como era então, falamos da cidade, agora vamos falar da igreja. Como era a igreja em Corinto? A igreja em Corinto ela era formada então de maioria gentia, de gregos, e de a classe mais pobre. Havia tanto os escravos como os cidadãos livres, muitos dos quais viviam na prática, como eu falei, dos vícios e adoração pagã. Pessoas que se converteram, que agora eram cristãs, praticavam na sua vida pregressa vícios, prostituição, adoração a ídolos. Então Paulo visitou aquela cidade, a cidade de Corinto, pela primeira vez na sua segunda viagem missionária, entre 50 e 55 depois de Cristo. Está lá em Atos 18. E ele, na sua segunda vez que ele passou na cidade, foi no final da terceira viagem missionária, está lá em Atos 20. Ele passou ali naquela região 3 meses, e dentro desses 3 meses ele deu uma breve passada em Corinto para ver a igreja novamente. Paulo ficou nesse período da segunda viagem missionária, ele ficou em Corinto por 18 meses, ou 1 ano e 6 meses, na casa de Áquila e Priscila, onde ele pregava o evangelho na sinagoga aos sábados. Ele pregava aos judeus e também aos gentios. Porém, após estar lá em Atos, registrado isso, Atos 18, ele teve um desentendimento com os judeus, a perseguição dos judeus, e ele então decidiu passar a pregar aos gentios somente. E depois veio Silas e Timóteo na cidade, e ele pôde, além de pregar aos sábados, também ter uma dedicação mais integral ao ensino da palavra de Deus lá em Corinto. A autoria, claro, de Paulo, carta de Paulo aos Coríntios, e ele escreveu essa carta aos Coríntios enquanto ele estava
em Éfeso. Na sua terceira viagem missionária, ele ficou lá por 3 anos em Éfeso. E no final desses 3 anos, ele escreveu essa carta aos Coríntios. A epístola perdida, porque nós temos registrado na Bíblia, no cânon bíblico, 2 cartas de Paulo aos Coríntios. Uma, a primeira carta, que é a que estamos estudando agora, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porém, nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos lá no capítulo 5, versículo 9, diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Percebam que Paulo fala que já tinha escrito uma carta para os coríntios. Então, essa carta não foi achada. Por isso, não tem no cânon bíblico. Então, no caso, Paulo já tinha escrito uma primeira carta. Essa primeira carta aos Coríntios seria a segunda, e a segunda carta seria a terceira. Porém, como nós não temos a primeira carta que Paulo escreveu, que ele diz lá no capítulo 5, versículo 9, nós estamos estudando agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E essa primeira carta que seria que Paulo tinha escrevido é uma carta perdida, que não foi achada. Por isso não está registrada nas Escrituras. Paulo recebeu notícias perturbadoras. Por que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios? Por 2 motivos que eu registro. Primeiro, ele está lá em 1 Coríntios 1,11, ele recebeu dos da casa de Cloe notícias perturbadoras a respeito da má conduta dos convertidos de Corinto. A igreja estava passando por alguns problemas, tendo algumas práticas cristãs que não eram condizentes com a igreja de Cristo. Então, esses irmãos da casa de Cloe relataram isso a Paulo, e Paulo, nos primeiros 6 capítulos, ele vai falar a respeito desses problemas que ele ouviu desses irmãos. E o segundo motivo é que quando Paulo está registrado lá em 1 Coríntios 16, 17, diz que Paulo recebeu uma comitiva de irmãos, de Estéfanas, Fortunato e Acaico, que foram trazer uma oferta a ele. Então, esses irmãos trouxeram uma carta lá dos irmãos de Corinto, querendo o parecer de Paulo a respeito de algumas dúvidas que eles estavam tendo a respeito de certos assuntos. E isso Paulo escreveu do capítulo 7 até o final. Ele fala de casamento, ele fala de comida sacrificada a ídolos. Então, nós temos uma divisão clara na carta aos Coríntios. No capítulo 1 ao 6, então, ele vai falar a respeito dos pecados que a igreja estava cometendo, que ele ouviu dos irmãos da casa de Cloe, e a segunda metade ele vai falar a respeito das dúvidas, dar o parecer dele a respeito de alguns assuntos. Então, qual é o propósito de Paulo a escrever esta carta? Paulo escreveu essa carta para reprovar, dar uma repreensão disciplinar os coríntios pelos flagrantes pecados que eram permitidos na igreja, e responder às perguntas sobre a vida e a doutrina cristã feita pelos coríntios. Aí estão os problemas que ocorriam na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto existiam esses problemas. O problema em que eles davam uma importância muito grande à sabedoria humana. Havia muita divisão na igreja, uma igreja sectária com vários grupos. Havia muita imoralidade na igreja. Muitos irmãos imaturos, crianças na fé. O mau uso dos dons espirituais. Não havia na igreja ordem e decência. Havia má conduta cristã, falta de comunhão e amor,
e irreverência a Deus. Tudo isso nós vamos ver na exposição da carta aos Coríntios. Os assuntos principais que nós vamos ver que Paulo tratou com os irmãos em Corinto é a natureza da sabedoria humana e a sabedoria divina, conduta cristã, conceito cristão do casamento, a ceia do Senhor, ensino relativo à unidade da igreja, dons espirituais e ressurreição. Esses assuntos nós trataremos ao longo desta aula. E aí está o esboço do livro de Corinto, que nos facilita, o esboço nos facilita muito o estudo dessa carta, de qualquer estudo que iremos fazer. Nós vemos no primeiro momento, do capítulo 1 ao 4, as divisões na igreja. No capítulo 5 nós vemos a imoralidade e como Paulo pede a disciplina daquela imoralidade que estava ocorrendo na igreja. No capítulo 7 ele responde perguntas a respeito do casamento. No capítulo 8 ao 10 ele tira dúvidas a respeito de carne sacrificada a ídolos. Ele faz no capítulo 9 uma defesa do seu evangelho e no capítulo 10 ele faz algumas repreensões. Na primeira metade do capítulo 11 ele fala da participação das mulheres no culto. Na parte final do capítulo 11 ele fala da celebração da ceia. No capítulo 12 ao 14 ele fala dos dons espirituais. No capítulo 15 ele fala da ressurreição. E no capítulo 16 ele faz algumas recomendações finais e ele faz um pedido de uma oferta aos cristãos de Jerusalém. Vamos agora então à exposição da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo por capítulo. A fragilidade, então, no capítulo 1 ao 2, Paulo fala da fragilidade da sabedoria humana, porque os crentes em Corinto estavam misturando o evangelho com a sabedoria do mundo. Não entendiam a mensagem do verdadeiro evangelho. Era comum na cultura do grego ter filósofos como seus mestres. Cada grego escolhia um filósofo a seguir as suas filosofias. E eles davam grande importância a essas palavras humanas, a esse conhecimento, a essas palavras que aqueles homens sábios daquela época falavam. Então, quando eles se converteram ao Evangelho, eles achavam que o Evangelho era importante ao Evangelho essa sabedoria do mundo. E por causa que eles estavam misturando essa sabedoria humana com o Evangelho, estavam ocorrendo várias heresias dentro da comunidade, a ponto de eles acharem que o pecado não era um problema, porque o corpo, aí já é um início de um gnosticismo na igreja de Corinto, porque eles achavam que o pecado contra o corpo não tinha problema, e isso era parte da filosofia grega. Então Paulo, ele fala que a sabedoria do homem não é nada, é loucura. A sabedoria do homem é loucura para os que se perdem. Paulo fala lá em 1 Coríntios 18, 1,18, ele fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Deus, ele destruiu a sabedoria dos sábios. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, ele fala, Paulo. Então, a sabedoria do homem não é nada, de nada serve. Porque Paulo foi enviado para pregar unicamente o Evangelho, não o Evangelho misturado com as filosofias dos homens. Paulo descreve a pregação da cruz como sendo o poder que de fato opera. Aqueles cristãos
em Corinto, eles foram salvos pela pregação de Jesus ressuscitado. E esse foi o poder que operou na vida deles. Não foi a sabedoria humana. O poder, a pregação, a palavra que tem poder é somente Jesus e Jesus ressuscitado. Essa era a mensagem da cruz. A única mensagem que havia de ser pregada naquela igreja. Mas aquela igreja estava pregando outras filosofias. Então Paulo declara que Deus transformou em loucura as filosofias dos escribas e dos sábios. E é interessante notar que para o homem comum, para o homem que não é convertido, a mensagem da cruz é uma loucura. As pessoas não conseguem compreender a mensagem da cruz, porque para elas é loucura. Mas para nós que cremos que Deus tirou as escamas dos nossos olhos, essa pregação de Jesus ressurreto, esse é o poder de Deus que de fato opera. Essa mensagem é que salva, que liberta as pessoas. Então, do capítulo 3 ao capítulo 4, nós vemos que Paulo ele fala sobre a divisão na igreja. Nos capítulos 1 ele também fala a respeito de divisão, mas no capítulo 3 e 4 ele fala mais. E ele fala que havia 4 grupos de cristãos em Corinto, e havia certo culto aos heróis na igreja de Corinto. Havia um grupo de Paulo, havia o grupo de Apolo, havia o grupo de Pedro e havia o grupo de Cristo. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 3:3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então havia um grupo de irmãos que falavam que eram de Paulo, outros falavam que eram de Apolo, e lá no capítulo 1 ele fala também que haviam aqueles que diziam que eram de Pedro, e haviam também aqueles que diziam que era de Cristo. Interessante que, pelo fato de eles estarem divididos, isso é o que mostrava que eles eram cristãos imaturos. Por mais que fosse uma igreja cheia de talentos e dons espirituais, eles eram meninos na fé, porque haviam entre eles imoralidades e grupos separados de pessoas. Esse grupo de Paulo era um grupo que via em Paulo um grande homem, um homem superior aos demais, porque era a cultura, como eu falei, dos gregos, de que eles tinham para si um filósofo de estimação, um filósofo como um mestre. Então eles trouxeram essa cultura para dentro da igreja. Então alguns seguiam a Paulo, embora Paulo não queria que ninguém o seguisse. Ele fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos todos nós servos de Deus. Um rega, o outro planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Então, o grupo de Paulo era aqueles que achavam que Paulo era o mais sábio, ou porque fundou a igreja. O grupo de Apolo era um grupo de irmãos na igreja que talvez gostassem mais da pregação de Apolo, porque diz a história que Apolo era um pregador eloquente, um pregador que a sua pregação era diferenciada. O grupo de Pedro talvez fosse um grupo de judeus ortodoxos lá de Corinto que se converteram ao Evangelho e acabaram criando o grupo de Pedro, daqueles que seguiam a Pedro.
E o grupo de Cristo era aquele grupo que não, talvez fosse um grupo que não aceitasse essa divisão, que compreendesse, que lavava as mãos a respeito dessas divisões na igreja. Ou um grupo que menosprezava a autoridade do homem na igreja, embora Paulo fale que é importante a autoridade dos apóstolos, dos presbíteros na igreja. Continuando ainda com o problema das divisões, então, o que criava essas divisões era a arrogância daqueles irmãos e a pretensão filosófica, que alguns produziam então a divisão e tendia a destruir a igreja. Os líderes, então Paulo fala lá no capítulo 13, que são importantes. E cada um faz a sua parte, mas é Deus quem dá o crescimento. O fundamento da igreja não são os líderes, mas Cristo. Então Paulo, no capítulo 3, 10 ao 17, ele chama a responsabilidade àqueles que ensinam, porque haviam falsos ensinos na igreja. Então ele faz uma forte repreensão àqueles irmãos que ensinam. É muita responsabilidade ensinar a palavra de Deus, porque aqueles que ensinam, as suas obras serão julgadas por Deus. Tudo aquilo que é ensinado na igreja será julgado por Deus. E no capítulo 4, Paulo dá uma ênfase então à responsabilidade dos líderes. Os líderes, eles são importantes na igreja, mas não é para as pessoas seguirem os líderes, como haviam os grupos de Apolo, de Paulo, de Pedro, mas a liderança é importantíssima na igreja, mas tem o seu devido lugar e não para serem adorados. Então os líderes Paulo fala, são os dispenseiros dos mistérios de Deus. No capítulo 5 ao 6, então Paulo faz uma repreensão à imoralidade. No capítulo 5, nós vemos a história de um jovem um jovem da igreja de Corinto, estava tendo um relacionamento com a sua madrasta, e toda a igreja sabia daquele fato. E a igreja aceitava esse fato e não disciplinava aquele jovem. O jovem participava normalmente da comunidade da igreja. Então Paulo faz uma forte repreensão a isso. A tolerância da igreja quanto à grosseira imoralidade de um dos membros. Paulo exige que a mais severa disciplina lhe seja aplicada. Então Paulo exorta aquela igreja para disciplinar aquele irmão, porque nenhum impuro herdará o reino dos céus. Ele fala no capítulo 5, versículo 11: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Então Paulo fala que eles deveriam julgar aqueles que estavam dentro da igreja. A igreja devia disciplinar. E se aquele jovem não se convertesse, eles deveriam expulsá-lo da comunidade. Porque a Bíblia nos ensina, Paulo fala sobre isso, que o fermento, um pequeno punhado de fermento, ele leveda a massa toda. Ele fala isso no versículo 7. Então eles deveriam lançar fora esse fermento que estava contaminando a igreja. A disciplina é importante na igreja. E se aquele que está na igreja não aceitar a disciplina, é certo que essa pessoa nem cristão era, porque um bom cristão, ele aceita a disciplina. E a disciplina, ela não é para a destruição da pessoa. Ela é para o bem, para trazer a pessoa de volta à comunidade, porque não tem como um cristão viver uma
uma vida que não seja uma vida santa, porque só a santidade, somente a santidade veremos a Deus. Então muitos coríntios não consideravam a fornicação como pecado grave. Era por isso que eles não disciplinavam aquele jovem. Porque entre os coríntios havia o seguinte pensamento: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Esse era o pensamento dos coríntios. Por isso que Paulo fala, exorta-os nestes 2 capítulos, que aquele que pecar contra o corpo, este será condenado, porque o corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, os coríntios, eles deveriam disciplinar aquele jovem e ter cuidado com as práticas da imoralidade, porque nós somos templo do Espírito Santo. Condena o hábito de cristãos processarem uns aos outros, isso já no capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele fala de um problema que estava acontecendo na igreja, que um irmão, quando tinha um problema com outro, eles levavam as suas causas a juízes seculares, aos tribunais não cristãos, aos tribunais de homens de fora da igreja. E isso estava envergonhando a igreja, porque o mundo via que os cristãos brigavam entre si. Então, que igreja é essa? Que santidade é essa? Que pureza é essa? De irmãos brigando com irmãos. Então, Paulo fala que isso estava envergonhando a igreja. A reputação de Cristo estava sendo envergonhada. E ele fala uma coisa interessante, que ele fala que nós seremos juízes até de anjos. E ele fala, vocês que serão juízes, levam as suas causas àqueles que serão julgados por vocês? Nós julgaremos o mundo. E nós cristãos estamos levando as nossas causas aos tribunais seculares? Paulo fala, não há entre vocês alguém que possa julgar, alguém capaz de julgar entre vocês mesmos as suas causas? Interessante essa passagem de 1 Coríntios, que nós seremos juízes e que a igreja não deveria, então, envergonhar a Cristo, levando as suas causas aos homens. Então, a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo deixa de tratar um pouco a respeito dos problemas da igreja e volta agora a responder a respeito do parecer que a igreja pediu a respeito de alguns assuntos. Então, no capítulo 7, ele fala a respeito do casamento. Então, o apóstolo Paulo, ele dá alguns pareceres dele a respeito de casamento, e ele fala que por causa da cultura que havia em Corinto, uma cultura imoral, era melhor para que aqueles que estavam solteiros se casassem. Por causa da imoralidade que havia naquela cidade, era melhor que cada um tivesse a sua própria esposa e que a mulher tivesse o seu próprio marido, para que eles não se abrasassem. Aqueles que não podiam se conter a sua carne, era melhor que se casassem. Mas o apóstolo Paulo também fala que para algumas pessoas o celibato é uma opção. O casamento para algumas pessoas não é obrigatório, segundo Paulo nos ensina, o celibato. Mas por causa da cultura da época, era melhor que aquele que estivesse solteiro se casasse. O apóstolo Paulo, ele também trata a respeito do divórcio, e ele concorda com as escrituras que Deus abomina o divórcio, mas ele traz lá o que nós chamamos na teologia de cláusula de exceção de Paulo, que nós encontramos nos escritos de Paulo, que Paulo ele fala aí no capítulo 7, que se uma pessoa, um cristão,
que se convertesse, uma pessoa que se convertesse e tivesse um cônjuge que era pagão, e esse cônjuge resolvesse não mais continuar casado com esse cristão, porque por causa da fé, essa pessoa estaria livre de pecado, porque não era opção do cristão que estava querendo se divorciar, mas do seu cônjuge que não era cristão. Então, essa pessoa que estava se divorciando contra a sua própria vontade, não havia pecado nisso. E então ele fala a respeito, como eu já falei, dos cônjuges incrédulos. O capítulo 8 ao capítulo 10, no capítulo 8, o apóstolo Paulo ele fala então da dúvida que os coríntios tinham a respeito da carne sacrificada a ídolos, porque, como eu falei, a cidade de Corinto era uma igreja extremamente idólatra, então havia muitos sacrifícios de animais. Então esses animais sacrificados, essa carne que sobrava dos sacrifícios, eram vendidos nos açougues, eram oferecidos nas casas de uma pessoa que o cristão visitasse. Então eles falavam, a dúvida deles era se eles poderiam comer essa carne. Então o apóstolo Paulo fala que eles poderiam comer a carne sacrificada a ídolos, porque o ídolo não é nada. Então havia somente um problema, um fato que eles não poderiam comer, que seria eles serem uma pedra de tropeço para aqueles que têm uma consciência fraca. Seria um escândalo, por exemplo, se uma pessoa que achasse que era pecado comer comida sacrificada a ídolo, visse um cristão que estava comendo comida sacrificada a ídolo, isso seria um escândalo para essa pessoa. Embora a pessoa que estivesse comendo não estivesse fazendo mal nenhum, porque não era pecado comer a carne, mas se alguém visse ela comendo e achasse que aquilo era pecado, isso acabaria sendo um escândalo. E isso é interessante porque essa situação ela pode acontecer em outras circunstâncias também na nossa vida hoje. Algo que não seja pecado, mas que para alguma pessoa seja pecado e essa pessoa veja você fazendo, isso se torna um escândalo. E isso é o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Cuidado com o ser uma pedra de tropeço. Jesus fala sobre isso. Ai daqueles que vieram os escândalos. Então, no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele faz uma defesa do seu ministério e a respeito de oferta, de dinheiro, porque alguns achavam que Paulo estava se enriquecendo do evangelho, estava sendo uma espécie de lobo devorador da igreja. Então ele fala que ele, quando esteve entre os coríntios, ele trabalhou. O apóstolo Paulo ele fala que muitos evangelistas e até os apóstolos da época, eles recebiam pelo seu trabalho. E ele fala isso utilizando das escrituras, porque no Antigo Testamento Deus fala que o trabalhador ele é digno do seu trabalho. Então o apóstolo Paulo, mesmo eu sabendo que eu era digno de receber pelo meu trabalho, de pregar o evangelho, eu não quis ser um peso para a igreja. E Paulo, quando esteve lá por 18 meses na igreja, e morando na casa de Áquila e Priscila, o apóstolo ele exerceu o seu ofício, que era de montar tendas. Então ele trabalhou. Ele não pediu ofertas à igreja. Ele se defende dessa forma. E no capítulo 10, a igreja deveria olhar para os seus fracassos, O apóstolo Paulo, ele faz um levantamento da história de Israel lá no deserto, na sua caminhada, na sua peregrinação ao longo do deserto e da sua história, momentos em que Israel murmurou e foi idólatra e imoral.
E muitos daqueles que foram, e aqueles que foram idólatras e imorais, eles ficaram pelo deserto. Eles não perseveraram até o fim. Então o apóstolo Paulo ele repreende aqueles que praticam a idolatria e imoralidade e exorta para que permaneçam firmes. Não, não façam a mesma coisa que Israel fez. Então, na primeira metade do capítulo 11, ele fala da participação das mulheres no culto. E é importante salientar que isso era um costume daquela sociedade. E um mandamento bíblico ele não pode ser fundamentado num costume de uma sociedade. Então, quando nós lemos nas cartas do Novo Testamento repreensões a respeito de algo que seja uma cultura, um costume da sociedade daquela época, isso não quer dizer que isso é um mandamento bíblico. Então, esse fato que estava ocorrendo lá na igreja de Corinto, das mulheres que haviam se convertido e não queriam cobrir a cabeça, elas eram livres para não cobrir mais a cabeça, porque elas estavam sendo livres. O Evangelho as liberou, as deu essa liberdade. Porém, elas deviam deixar essa liberdade de lado, porque havia a cultura da época de que elas deveriam cobrir a cabeça. Então, elas deveriam, se elas se descobrissem a cabeça, elas estariam sendo escândalo, uma pedra de tropeço. Foi o que nós falamos a respeito também da carne sacrificada a ídolos. Eles poderiam comer? Poderiam. Porém, por causa daquelas pessoas de consciência fraca, sem conhecimento do Evangelho, ela seria uma pedra de tropeço para essas pessoas. Então, elas deveriam cobrir a sua cabeça, porque era um costume, era uma tradição das mulheres daquele período. Que eram mulheres daquele período cobriam a cabeça. Então, elas também deveriam cobrir a cabeça. E a mesma coisa a respeito das mulheres ficarem caladas na igreja. Era um costume daquela sociedade as mulheres não ensinarem na igreja, não falarem. E hoje não é costume da nossa sociedade, nós vemos mulheres hoje dando aula na igreja, sendo professoras. E não é pecado. Seria, porque na Bíblia fala que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja, então por que nos dias de hoje as mulheres falam na igreja? É justamente por causa disso, porque um mandamento bíblico não pode ser fundamentado num costume de uma sociedade. Então era costume daquela sociedade, daquela região, que as mulheres não falassem na igreja, que as mulheres cobrissem a cabeça com véu. É por isso que hoje na nossa sociedade as mulheres não cobrem a cabeça com véu e há muitas professoras na igreja. A única coisa que a Bíblia proíbe para as mulheres na igreja é o ministério. O ministério é para os homens. A celebração da ceia. Isso no final do capítulo 11. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Quando os irmãos se reuniam para celebrar a ceia, essa celebração da ceia estava completamente fora de sintonia com a ceia que Jesus ensinou os discípulos. Porque não havia comunhão, não havia amor, porque a igreja era uma igreja dividida. Então, quando haviam as reuniões, os irmãos não esperavam uns pelos outros para partir o pão. Muitos comiam o pão e não deixavam pão para os outros. Muitos se embriagavam de vinho. Então, havia na igreja divisões, egoísmo, embriaguez, falta de comunhão, falta de arrependimento, de reverência a Deus. A celebração da ceia ensinada por Jesus, o sentido da ceia, Paulo ele relembra o sentido da ceia. A ceia ela precisa ter comunhão entre as pessoas.
A ceia é um momento de arrependimento, é um momento de contrição, de relembrar, de autoanálise da sua vida. E Paulo fala que pelo fato de eles estarem profanando a ceia, eles estavam trazendo julgamento divino sobre as suas próprias vidas, porque haviam entre eles enfermos por causa da sua conduta. No capítulo 12 ao 14, o apóstolo Paulo ele fala então dos dons espirituais, porque havia na igreja de Corinto, o culto na igreja de Corinto era um culto onde as pessoas eram cheias de dons, Deus derramou dons naquela igreja, porém era uma igreja imatura, porque havia divisões, havia pelo mau conhecimento deles a respeito dos dons espirituais, eles ficavam sem controle, o culto ficava sem ordem, não havia reverência a Deus no culto. Então Paulo os ensina a respeito de como seria um culto agradável a Deus. E o apóstolo Paulo ele nos traz muitas informações interessantes a respeito dos dons espirituais. Então Paulo ele deixou claro que os dons espirituais deveriam ser exercidos para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Porém, o que acontecia era que o uso dos dons estava causando discriminação, divisão e desordem no culto. Quando Deus derramou dons à igreja, Deus derramou esses dons para que a igreja fosse edificada. Não era o dom, a pessoa que recebe o dom, ela não recebe um dom de Deus para a sua própria edificação, mas para a edificação do seu próximo. Então, o fato de as pessoas ficarem falando em línguas na igreja não edificava a igreja, edificava a própria pessoa. E Paulo fala a respeito dos visitantes. Um visitante chegava na igreja, a pessoa falando em línguas, e aquela pessoa que estava visitando não era edificada, porque ela não ouvia palavras no seu próprio idioma, palavra de Deus que a edificasse. Então havia muita desordem no culto, mais de 3, 4 pessoas profetizando ao mesmo tempo, diversas pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, então era simplesmente uma bagunça. Paulo apontou soluções para o problema da imaturidade espiritual na utilização dos dons. Primeiro, deve existir um autocontrole para que a ordem do culto não seja comprometida. Então Paulo fala que a pessoa ela tem o controle sobre o seu dom. A pessoa que tem um dom, ela não está em transe. E nós vemos nos nossos dias as pessoas acham que entram em transe na hora que estão ali na igreja. Mas o cristão ele tem controle sobre sobre as suas ações dentro da igreja. E era o que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Os coríntios estavam entrando em transe, não estavam tendo um controle sobre os seus próprios atos. No capítulo, a segunda solução de Paulo, os dons são distribuídos pela soberania de Deus. Entre os coríntios, eles achavam que o falar em línguas era o mais importante, e eles achavam também que uns achavam que o dom de um era mais importante que o dom do outro, então havia esse tipo de discriminação e de divisão a respeito dos dons, mas Deus dá o dom à pessoa que Ele quer. Ele distribui no corpo os dons espirituais e nem todas as pessoas terão os mesmos dons espirituais. É por isso que há um erro na igreja pentecostal dos nossos dias, porque o próprio apóstolo Paulo fala numa pergunta retórica de que nem todos falarão em línguas. Então não há o batismo no Espírito Santo com a evidência disso, de que a pessoa fala em línguas, porque nem todas as pessoas falarão em línguas. Como é que a evidência do batismo do Espírito é o falar em línguas?
se nem todas falarão em línguas? Então, Deus dá o dom, Deus é soberano a respeito dos dons. Nós podemos pedir o dom que a gente quer, mas quem dá e quem distribui o dom é Deus. É Deus quem dá o dom. Se Ele não quiser me dar o dom de línguas, Ele não vai me dar. Se eu quiser o dom de ensino e Deus não quiser me dar, Ele não vai me dar. Ele sabe o melhor dom para a minha pessoa. E a terceira solução de Paulo, eles deveriam entender que a diversidade dos dons são para a edificação da igreja. Então, é importante essa diversidade na igreja. É importante que Deus distribua os dons para as pessoas. Por isso que Paulo fala, a mão, Deus compara a igreja a um corpo. E a distribuição dos dons a isso. Ele fala, a mão não pode falar para o braço que não precisa. A perna não pode falar para o corpo que não precisa dela. Então, todos nós precisamos uns dos outros. Os dons espirituais, eles são distribuídos na igreja e o corpo, a igreja toda, ela se edifica a si mesma. Então, o amor, no capítulo 13, o apóstolo vai falar do amor, que era o que estava faltando na igreja. Uma igreja dividida é porque faltava amor. E o amor é o maior dos dons espirituais. E essa é a lista dos dons que o apóstolo Paulo ele nos traz. Na Bíblia nós temos outras listas de dons, mas esta é a lista de dons somente no livro de Coríntios. Existiu o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, o dom de cura, dom de operação de milagres, dons de profecia, de discernimento de espíritos, de falar em línguas e de interpretação de línguas. Então, o apóstolo Paulo fala que nós devemos pedir e orar a Deus para que Ele nos dê dons espirituais. Então, ore para que Deus te dê dons espirituais. Então, no capítulo 14, ele finalizando o assunto de dons espirituais, ele vai falar então que faltava naquela igreja a ordem e decência. Que não havia ordem e decência nos cultos em Corinto, pelo fato principalmente do mau uso do falar em línguas. Porque eles falavam muitos irmãos em línguas naquela igreja e a igreja não era edificada, porque o falar em línguas é para a edificação da própria pessoa. E só haveria a possibilidade de alguém falar em línguas na igreja se tivesse quem interpretasse, porque há o dom de interpretação de línguas. Então, se não houvesse na igreja quem interpretasse, que essa pessoa que fala em línguas ficasse calada na igreja. Diversos irmãos profetizavam ao mesmo tempo, isso trazia desordem à igreja. Então, a pessoa que visitava a igreja, ela não era edificada. No capítulo 15, então, o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Cristo e do cristão. E esse capítulo 15 é um dos mais importantes na Bíblia, onde fala a respeito do momento em que Jesus voltará. É uma passagem muito importante nas Escrituras. O apóstolo Paulo nos traz detalhes de como será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns integrantes da igreja de Corinto não acreditavam na possibilidade da ressurreição corporal de Cristo, do cristão. Para corrigir este erro, Paulo fala que a garantia da ressurreição do cristão é a própria ressurreição de Cristo. Então, muitos cristãos lá em Corinto não criam na ressurreição. Mas, então, Paulo fala, se vocês não acreditam na ressurreição, então Cristo, ele não ressuscitou, então a fé de vocês é vã. Mas nós devemos acreditar na ressurreição do corpo, porque o próprio Cristo, ele foi ressuscitado. A ressurreição dos mortos
e um corpo transformado após ressoar a última trombeta por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Então, Paulo fala que quando soar a trombeta, vamos ler: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então o apóstolo Paulo ensina aos coríntios e a nós um mistério, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Aqueles que, quando Jesus vier em glória, estiverem já morridos, sendo cristãos, estiverem morridos, Jesus os ressuscitará. E aqueles que estiverem vivos neste momento, terão o seu corpo transformado, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, terão o seu corpo transformado. Um corpo que era corruptível se transformará num corpo incorruptível. Glórias a Deus. E ele finaliza então no capítulo 16, Paulo termina sua carta pedindo que os crentes de Corinto separassem uma oferta para ajudar os cristãos necessitados de Jerusalém. Ele planejava ficar em Éfeso para aproveitar as oportunidades de ministério naquele local. Enquanto isso, os coríntios deveriam aproveitar a visita de Timóteo e posteriormente a visita de Apolo. Então Paulo fala aos coríntios no final da carta que ele queria visitá-los, mas em Éfeso, que ele estava lá em Éfeso, abriu uma porta de pregação para Paulo, e Paulo precisava aproveitar aquele momento para pregar em Éfeso, e estava esperando o momento ideal para voltar a Corinto. Então ele fala para eles aproveitarem a visita de Timóteo e de Apolo, que breve os iriam visitar. Amém? Essa foi a nossa aula, a aula de 1 Coríntios. Que Deus nos abençoe grandemente com o conhecimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.